Fala galera que tá assistindo Pódios no Sofá, mais uma terça-feira. E aí, Matheusão, muito obrigado por estar comigo aqui mais uma terça-feira. Toda terça, é compromisso nosso com eles. A gente já fala isso toda terça, né, Kleber? Toda terça, toda E terça. hoje, mais uma vez, e diferente dessa vez, com um tema bem legal, né, Kleber? Muito, muito legal, que eu não entendo nada. É, eu também não, mas Não entendo nada. já deixo alinhado sempre que eu vou perguntar mesmo. E aí tem que ser feito mesmo, eu já alinhei antes na pré-entrevista, já alinhei antes da entrevista, então não tem desculpa, tem, Kleber? Rapaz, eu vou ter que dar minha desculpa, porque infelizmente hoje eu não vou fazer as perguntas. Vamos lá, vai abandonar, cara? Poxa, cara, é que a galera pediu tanto pra gente botar um projeto aí em ação, e a gente decidiu que hoje seria o dia. É hoje, então? É hoje seria o dia. Que projeto é esse, Kleber? Que a gente sempre fala e nunca sai do papel, e hoje vai sair. Galera, a gente já falou nas nossas redes sociais que era um projeto nosso aqui, trazer pessoas que já foram convidadas aqui no Pódio no Sofá
para entrevistarem, ter um dia de entrevistador. E isso vai acontecer hoje. Exatamente. É um convidado que já passou por aqui, a galera já assistiu, já sabe quem é. Mas hoje vai estar do lado de cá, junto com a gente, Isso aí. experimentando essa experiência. Enfim, vai estar É só aqui. entendeu, Matheus? Entendeu. Vai estar aqui experimentando um dia de apresentador. Qual o nome dele, Kleber? Samuel. Aí Caraca, fala o um sobrenome que é muito brabo. difícil, Pô, Matheus. esse nome, caraca, seu sobrenome quebra a gente. É difícil. Fraigi, enfim. Fragi, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ele aqui e Ele que ele fala, vai falar né, o cara? sobrenome, vai pronunciar da forma correta pra vocês. Samuel, seja bem-vindo ao Pódio no Sofá, Olha lá, a um Kleber, dia hoje de tá de banco, tá apresentador. na reserva hoje. É, graças a Deus. Tamo junto, irmão. Petita falta, hein? Mas tô bem acompanhado. Chega, Samuel, vamos que vamos. É hoje, hein? E aí, pessoal, beleza? Tudo bem aí, Matheus? E aí, Prazerzão Samuel, estar de como volta vai? aí. Obrigadão aí. Feliz, Tudo Samuel, tranquilo. por você estar acompanhando aqui hoje, dividindo esse sofá. Sofá só chega pessoas honradas aqui, hein, cara. Bom É responsabilidade. Então já Vamos sabe. Só VIP que chega aqui, ó. Tá substituindo um cara ali, brabo. Mas tenho certeza que a conversa vai ser legal. Samuel, gente, até sabe mais do que eu nesse tema de hoje, que é astrologia. Eu tô aqui com a queridíssima Júlia. Obrigado, Júlia, por estar aqui mais uma vez. Obrigado, Samuel, por estar. Eu que agradeço. Pô, muito Tá de legal. volta aqui, um prazer. Júlia, se apresenta aí, essa aqui é a sua câmera. Oi, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Júlia, eu trabalho com astrologia, sou estudante de psicologia e eu atendo as pessoas online, né? Então eu atendo pessoas de vários lugares do país e até do mundo. Trabalho com isso já há 4 anos. Tenho 24 anos. Sim, show. Júlia, pode falar tudo detalhadamente que eu não sei nada, como já falei. As respostas, você pode falar detalhado, que eu quero saber tudo, que eu não sei absolutamente nada. Samuel, tu tá sabendo já por alguma coisa, Samuel? Que eu não sei nada, cara. Pode falar que eu gosto do tema, viu? Gosto É do um tema. tema que eu acho muito interessante. Eu particularmente vejo no meu signo muitas características, sabe? Que é batata, que cai mesmo, e eu realmente sinto que conheço muitas pessoas também, meus amigos próximos, conheço os signos, algumas características, eu vejo que a coisa ali Mais profunda do que a realmente gente funciona o imagina. negócio. Eu quero saber isso, mas antes eu quero conhecer um pouco melhor. Sei que você tem 24 anos, agora tá estudando psicologia. Mas como é que foi a infância da Júlia? A Júlia até chegar até aqui. Quem é a Júlia, de fato, assim, como chegou até esse mundo da astrologia? Eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito intensa, e sempre fui, desde nova, só que eu não sabia lidar com essa intensidade, né? Então, a astrologia me ajudou a canalizar isso, né? A colocar, a focar isso e utilizar isso ao meu favor. Sempre fui uma criança muito explosiva, né? Muito intensa mesmo em todos os sentidos. E faço terapia desde os meus 8, 9 anos, quando os meus pais se separaram. Isso foi faz parte da minha vida, faço até hoje, né? Entre idas e vindas. E depois de muito tempo, eu fui aprendendo, aceitando, porque é um processo, né? A terapia é uma coisa que a gente precisa querer fazer, e por muito tempo eu fiz sem querer. E quando eu quis, eu comecei a aprender, a evoluir, né? E a melhorar mesmo, me entender melhor. E quando eu decidi qual faculdade fazer, eu já tinha um desejo, assim, pela psicologia, mas eu não achava que seria possível trabalhar com isso, né? Muito exatamente por tudo que eu ouvia, por essa intensidade, né? Por essa impulsividade, eu achava que eu não conseguiria trabalhar com isso, porque pra mim, na minha cabeça, psicólogos têm que ser pessoas, né, muito certos e, enfim, não podem ter falhas e erros, enfim. Só que, na verdade, não é assim. E aí eu acabei indo pro direito, né, em um primeiro momento. Mas no início você queria fazer psicologia Mas eu mesmo? não sabia. Eu não entendi. tinha essa consciência. Eu gostava, mas eu nunca cogitei essa possibilidade. Entendi. Entendeu? E aí você escolheu o direito motivado por quê? Eu ouvia muito em casa isso a minha vida inteira, sabe? Porque eu sempre tive um senso de justiça muito grande. Então, isso, né, meu signo fala muito sobre isso também. Então, eu sempre tive um senso de justiça muito grande. E eu via falando que eu seria juíza um dia, né? E foi algo que foi muito colocado pra mim, acabou sendo natural, né? Uma ideia da família, né? Que foi colocada pra mim.
E acabou que eu achava que isso era a minha vontade, né? Mas depois de um tempo eu entendi que não era. Eu queria saber como a astrologia entrou assim, em você. Porque, assim, direito é uma coisa, astrologia é totalmente diferente. Eu queria até saber, na verdade, o que é astrologia? Vamos definir isso aí, até chegar, a gente volta de novo para como chegou na sua vida. O que é astrologia pra galera de casa e para mim também, que eu não sei muita coisa? A astrologia é o estudo dos astros, né? Assim, a astrologia e a astronomia começaram juntas, né? Eram a mesma coisa antigamente. E era um conhecimento dos reis e rainhas, né? Então, só os astrólogos dos reis e rainhas tinham esse conhecimento, o povo não tinha esse conhecimento, né? Depois passou para os acadêmicos e com o iluminismo isso caiu, né? E depois veio crescendo como forma de mais genérica, né? Como a gente conhece, muitas pessoas na internet conhecem, mas na verdade não é o que a astrologia de fato é. Então eu digo muito que a astrologia não é influência, é correspondência. É como se tivesse os planetas no céu estivessem só espelhando o que acontece aqui, né? E aí a gente vê a astrologia a partir o céu a partir da Terra, né? Da onde a gente está, e não do Sol como o centro mesmo, como de fato é. Mas como assim, isso influenciaria num comportamento de uma pessoa que, pelo que eu entendo de astrologia, que a galera fala muito leigamente, eu vejo muito no ônibus, o seu signo é aquário, aí tem lá uma frasezinha lá que eu falo, pô, eu confesso que eu falo, meu Deus, essa frase, eu acho que amanhã vai estar em outro signo, e claro que vai ter alguém que faça sentido aquilo ali, cara. Sei lá, você vai ter uma semana difícil, mas persista. Eu falo, pô, isso genérico, qualquer pessoa isso serve. E amanhã vai estar em. Meu, no caso, é aquário. Falei, amanhã isso vai estar em Áries, e depois vai estar em Virgem. Enfim, mas eu falei. Então, na verdade, mas como isso influenciaria no comportamento de uma pessoa, essa posição dos planetas, como o céu está na hora que você nasce? Então, na verdade, quanto às frases, é exatamente isso que acontece na maioria dos jornais, ou pelo menos o que aconteceu por muito tempo, né? Nesses folhetins, assim. O signo que a gente chama, né? É o meu signo, é o signo solar, né? Então isso é muito mais fácil a gente identificar só com a data de nascimento. Eu faço aniversário tal dia, então Sol nesse momento, porque o Sol demora 365 dias para poder dar a volta na Terra, né? Vendo pela astrologia, baseado aqui com a visão da Terra. Então é muito mais fácil a gente identificar qual é o nosso Sol. Os outros planetas também são fáceis, mas a gente precisava de uma coisa para focar, sabe? Para conseguir disseminar essa informação com mais facilidade. Mas, na verdade, o Sol é uma parte pequenininha do mapa, né? A gente tem vários outros planetas, a gente tem o ascendente, que aí a gente precisa da hora de nascimento para poder saber, né? E as casas, os aspectos, são muitas coisas muito mais profundas do que só o Sol, né? E ascendente é o quê? O ascendente, ele é o signo que estava no horizonte no momento em que a gente nasceu. Então, uma pessoa que nasceu, né, às 11 e pouca da noite, quase meia-noite, porque o mapa ele é um reloginho, né? O ascendente equivale às 6 horas da manhã, mais ou menos, que é quando o sol nasce, né? O meio do céu, que é o topo do mapa, né? Ele que é um mapa mesmo, é uma mandala. O meio do céu, ele fala muito sobre... ele equivale a meio-dia, perdão. E o descendente, que é o oposto do ascendente, às 6 horas da tarde, e o fundo do céu, que é lá embaixo do mapa, meia-noite. Então, a pessoa que nasceu perto de meia-noite tem o sol lá embaixo. E o ascendente vai ser o signo que estava ascendendo naquele momento. Isso fala sobre nosso posicionamento diante da vida. Sabe, quando a gente nasce, né, a gente é muito... puro, assim, né? Somos nós, nossa essência, e ao longo da vida a gente vai precisando criar muro, né? E até máscara, não é máscara no sentido negativo da palavra, mas máscara no sentido de aprender a se adaptar ao mundo, né? E ao ambiente em que a gente vive. E o ascendente é isso, é a forma que a gente aprendeu a se adaptar, é a forma em que a gente acha que é melhor para lidar com o mundo. Como se fosse a Terra fosse o centro ali do relógio, que agora eu ligo, tô montando um relógio no universo, assim. A Terra é o centro e o Sol... Os planetas todos estão... todos ali como se fosse um pontinho do relógio. Exatamente. O que eu já ouvi falar também é que o ascendente, não sei se é verdade, ele
se o seu ascendente é o mesmo do seu signo, isso potencializa as características. Isso é verdade? Não só o ascendente, qualquer planeta, né? Por exemplo, eu já dei uma olhada no mapa do Mateus e ele tem muitos signos em aquário, muitos planetas, perdão, em aquário. Então, ele não é só aquariano, ele provavelmente se identifica mais com aquário do que um aquariano só de sol, né? Assim, de signo solar. Mas ele também tem os planetas na casa 8, que é a casa análoga, né, ao signo de escorpião. Então, ele também tem muitas características escorpianas, entende? Isso é bom, cara, porque... Gente, eu tô com medo. Porque assim, a minha vida inteira eu sei o básico e a galera fala assim, aquário é frio. Aquelas características, né? Também meninas, que às vezes eu vejo muitas meninas que gostam muito disso. Me fala aí qual é o seu signo, aquário. Ih, aquário é... Eita, isso aí tal coisa. é frio, esse aí não tem coração. E eu falei, gente, que isso? Eu sou um amorzinho, eles estão falando isso. Porque aquário é um signo de ar, então é muito ligado à racionalidade, né? De fato, aquário tá muito ligado ao coletivo, aos amigos, ama os amigos, só que o seu mapa tem uma diferençazinha ali, que você tem um ascendente em câncer, você tem esses planetas, você tem muita água no seu mapa, muita sabe? água. Então, você acaba tendo um lado emocional bem forte também, sabe? Não é só racional. Tem, óbvio, o aquário muito forte, mas também esse lado emocional. Mas esse lance da água é o quê? O elemento, né? Cada signo tem seu elemento. São os elementos. Nós temos 4 elementos, que é a água, o ar, a terra e o fogo. E nós temos 12 signos, então são 3 signos de cada elemento, né? Os signos de água são muito ligados às emoções. Saiu até o filme da Disney agora, aquele Elementos, né? Ele fala muito sobre o fogo e a água só. Eu até falei, poxa, eu podia ter falado um pouquinho dos outros dois, né? Mas é isso, a água transborda, né? Ela traz as emoções, ela lida com as emoções, ela tem essa coisa da intensidade, o mar, né? A maré, tudo isso a gente percebe. O ar, ele fala mais sobre a racionalidade, sobre o contato, a comunicação, né? E o fogo, ele fala sobre a iniciativa, né? Aquela coisa da impulsividade, do fazer. E a terra é mais a construção, né? A estrutura. Quando a gente precisa plantar as coisas, né? E colher mesmo, né? Lidar com aquela questão mais material, mais firme. Só fazer uma pergunta para não perder um pouco Tá do nexo. Você tinha falado que ele tá em casa 8, né? Uhum. Existe alguma conexão entre a astrologia e a numerologia? Então, a gente vê, são maneiras de falar sobre o autoconhecimento, né? Maneiras de falar sobre a gente. Não são coisas, são bem diferentes, né? Mas a gente pode dizer que são áreas do conhecimento, né? Ocultas, vamos dizer assim, porque não são identificadas como ciência no que a gente acredita como ciência hoje. Já foi, né? A astrologia. A numerologia eu não sei dizer, eu sei pouco sobre a numerologia, mas não são coisas unidas, né? São separadas. Beleza, perfeito. Essa questão da casa 1, 2, 3, 8, o que é isso? Ele falou aqui, eu falei, que pergunta é essa? Casas, como assim casa? É porque o mapa, ele tem 12 signos, né? Ele tem 12 casas também. E a primeira casa, ela começa a partir do ascendente. Então, quando a gente, dependendo do ascendente, ou seja, dependendo do horário em que você nasceu, porque a pessoa pode ter nascido no mesmo dia que você, mas dependendo da hora, né? A cada 2 horas e meia, ela muda o ascendente. Então, dependendo da hora, o mapa todo gira, porque muda o ascendente, então muda todas as outras casas. E aí temos 10 planetas, sendo Sol e Lua luminares, alguns asteroides, enfim. Então, e os aspectos também, né? A conversa que esses planetas fazem também existe. Quem já pensa em casa, já pensa em Cavaleiro do Zodíaco, né? A primeira coisa que vem na cabeça são as casas. São as áreas da nossa vida. Então, tem uma casa que fala sobre relacionamentos, outra que fala sobre trabalho, nosso corpo físico, a nossa saúde, né? A carreira, o dinheiro, né? As questões emocionais, psíquicas. Então tem casa que fala sobre tudo na nossa vida. Uma coisa me chamou a atenção, que você falou que antes somente os reis estudavam isso. Como assim? A galera naquela época já estudava isso? Observavam o céu, porque as estrelas, elas são fixas, elas não mudam, mas os planetas, eles, né, têm o seu próprio ritmo, né, o seu próprio trânsito. Então, a gente olha o trânsito, né, sempre baseado no movimento da Terra, e assim, antes a astrologia, ela era com um propósito coletivo. Então, para prever guerras, prever catástrofes, né,
naturais, prever... Então, todas essas questões, assim, política, muito política, então, não tinha essa... e a astrologia tem mais ou menos uns 6 mil anos, tá? Então, assim, era uma observação. Você via que tal planeta estava junto com o outro no céu, então você observava que quando aquilo acontecia, determinadas questões aconteciam na Terra. Vendo padrões, né? Exatamente, Quando aconteceu isso, exatamente. aconteceu a isso. correspondência, aquilo tá ali, aquilo, e isso tá aqui, né? Então não é Alucinante. influência, é a gente observar esses padrões, né? E a astrologia pessoal que a gente vê hoje em dia tem mais ou menos uns 100 e poucos anos, né? Então tem pouco tempo que a gente olha como E o pessoal de começou a maneira ver, pessoal. pô, isso acontece com pessoas, por exemplo, pessoas que nasceram nesse momento. Uma certa frequência, né? E aí acontece essa mesma frequência, aí foi quando foi Isso. montando um padrão, é isso? Isso, é. Entendi. Caraca, que louco, não Bacana, sabia né? nada disso. Sentiram um burro aqui, cara, sentiram um burro. Não. Mas beleza, mas como a astrologia chegou na vida da Júlia? Vamos lá agora. Então, eu fazia o direito, né? Eu fiz 2 anos da faculdade de direito e eu gostava muito, por incrível que pareça, eu gostava muito de estudar aquilo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então eu gosto de vários assuntos diferentes que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quando eu estava no 2º ano da faculdade de direito, não, no primeiro ainda, no final do 1º ano da faculdade de direito, eu já gostava, já me interessava, sempre me interessei por coisas que não são tão claras assim, né? Mais esotéricas, ou enfim, que as pessoas não falam muito. E eu fui estudar. Em um momento eu achei uma astróloga, né, no Instagram, que eu já seguia, mas eu não acompanhava muito, e resolvi do nada, assim, são coisas inexplicáveis mesmo. Todas as coisas que tiveram grandes mudanças na minha vida não tiveram muito um pensamento. Quando tem um pensamento, normalmente eu travo. Então, eu simplesmente peguei e marquei esse mapa com uma astróloga chamada Claudinha, e ela virou muito minha amiga. Primeiro que o mapa, a leitura, a interpretação do mapa foi uma virada de chave na minha vida, assim. Eu entendi, né, muitas coisas sobre mim, eu consegui me acolher mais, eu consegui entender que muito do que chamavam de um desafio, né, como que a gente pode falar, contrário de qualidade, gente. O defeito. Defeito. O defeito meu era, na verdade, podia ser uma potência minha, né? Depende de como eu usava isso. Então, ela me fez enxergar isso, né? E a gente virou muito amiga. Um mês depois ela estava na minha casa, ela é de São Paulo, eu sou daqui do Rio, ela veio pra cá e a gente simplesmente virou muito amiga. Eu aprendi muito com ela, né? Eu fui estudando, aprendendo mais. Depois de mais um ano de faculdade, que eu ainda continuei estudando e sem nem cogitar a possibilidade de trabalhar com astrologia. No final do 2º ano de faculdade, né, quase no início do 3º, eu falei, caramba, não é o que eu quero pra mim, né, não faz sentido. Eu percebi que no direito eu não conseguiria ajudar as pessoas da maneira que faz sentido para mim. Então, eu decidi parar a faculdade para começar a me aprofundar profissionalmente, né, na astrologia, assim, olhar mais de maneira profissional, e aí eu comecei a estudar e depois comecei a trabalhar, enfim. Caramba, que louco, assim, você vê esse lance do mapa e te trouxe teve influência na sua rotina de vida. Sim. Você saber onde está, sei lá, um ascendente, ou de signo lunar, mas no caso tem nada a ver, o signo lunar é só o signo, eu entendi isso. Ascendente, descendente e tudo mais. A minha pergunta beleza. Ascendente, descendente, signo lunar. Lunar não, solar, perdão, Tem o solar. lunar também. Existe, isso que eu ia perguntar, Tem. existe lunar também, isso? Sim. E qual a diferença entre eles? Então, vou falar todos os planetas, assim, pra gente entender, né, porque a gente tem a tríade, né, da nossa personalidade, vamos dizer, que é a base do nosso mapa, que a gente olha muito pro Sol, né, o ascendente e a Lua, pra gente conseguir entender, assim, mais ou menos a personalidade da pessoa. Mas é a muda primeira os signos, coisa. é isso? Dependendo, às vezes pode ser o mesmo signo, depende do dia, da hora, da época. Então, na verdade, o que que você falou, o que tá popular é só o solar. A galera... É só o solar. Mas por que o solar que tá o popularzão Porque e a não o nossa lunar, por essência é exemplo? mais fácil de identificar. O lunar depende muito porque a lua, ela muda de signo de 2 dias e meio em 2 dias e meio, mais ou menos, né? Então, numa mesma semana, ela muda de signo algumas vezes. Então, é mais difícil da gente identificar. É porque o solar é pela data de É pela nascimento, data. né? Só pela data a gente consegue aí, saber. A pessoa que nasce no dia da transição, porque não é todo dia que muda, não é todo ano que muda no mesmo dia, né? Mas a pessoa que nasce no dia da transição, às vezes passa a vida inteira achando que é um signo é do outro. Mas assim, a gente tem os planetas que são
Sol, Lua, Mercúrio, Marte, Vênus, Saturno, Júpiter, Urano, Netuno e Plutão. Então são todos os planetas, né? E os 12 signos, né? E a gente tem também os asteroides, enfim, que são outros. Então a galera fala mais então do solar, por ser só mais fácil de identificar. Mas todos eles influenciam. Só pra ver se eu tô entendendo. Porque influenciam, mas porque falam sobre a gente. É um mapa. A gente usa a astrologia pra poder... É uma linguagem, entende? Pra gente conseguir interpretar quem nós somos, o que a gente veio fazer aqui, quais são as nossas potências, os nossos desafios e o que a gente pode fazer pra utilizar melhor a nossa personalidade, sabe? A nossa história. A gente só é guiado por ele e não influenciado. Quando você fala correspondência, é o quê? Você é uma correspondência, não é uma... Não é uma influência. Não é uma influência, é uma correspondência. Você fala de correspondência como se fosse uma correspondência mesmo. É isso que você é ou tá... É Ver se eu entendi. correspondência no sentido de... É um espelho, né? O que acontece, aquilo que você falou, o que acontece lá mostra, né? Que a gente, quando acontece lá, a gente percebe que determinadas coisas acontecem aqui também. Então corresponde. Quando aquilo tá lá, isso tá aqui. No mapa também, ao longo dos anos, foram percebendo que pessoas que nasciam em determinada época tinham características assim, assim, assado, na essência. Mas na hora de agir, depende de um outro planeta, entende? Na hora de se relacionar, de um outro. Quando se trata das emoções, aí já é outro, entende? Então, cada planeta, ele fala sobre uma coisa. Eu costumo dizer que, assim, o signo, a casa do mapa é o cenário onde a gente está, né? O planeta é o que a gente está fazendo, né? E o signo, ele fala sobre como a gente faz, entende? Caraca, tô assimilando, assim, tá falando. Muita informação, muito. gente. É muita informação. É um espaço inteiro, né, que é onde a gente... Vocês avisam porque Não, eu tô vendo porque, assim, como pra mim é a primeira vez estudo, eu tô tentando até lembrar, na verdade, os nomes também, né? Ascendente, descendente, o lunar, solar, e tô me localizando mais ou menos. Mas vamos agora no mais fácil. São 12 signos, é isso? Isso. Qual é a característica mais ou menos de outro? Porque, como eu falei, eu cresci dizendo, aquariano fala que é muito racional e muito frio. Sim. É uma característica, mas os outros, você falou de escorpião, eu não sei se isso é bom ou ruim. O meu é um dos piores. Nossa, eu sou virginiano. Mas por que um dos piores, Samuel? Porque é muito perfeccionista, sofre muito com a perfeição, não é? É complicado. Morar junto com um virginiano é um inferno. Você tira isso daqui e coloca aqui, ó, já é a Terceira Guerra Mundial pro virginiano. Não, mas eu também sou meio assim, um pouco perfeccionista. E uma coisa também, eu sempre tive dúvida. Não esquece a pergunta que eu fiz de realmente das características de cada um, mas que ele falou foi muito interessante. Porque até então, assim, eu leigo, eu acho assim, cara, é um jeito que eu tenho, mas eu posso aprimorar isso durante a vida e simplesmente... Talvez até deixar de fazer isso. Por exemplo, ele é muito perfeccionista. Mas pode ser que, sei lá, ele faça um trabalho mental e pare de ser tão perfeccionista assim. E aí, quando nesse caso, por exemplo, o signo dele diz que ele é muito perfeccionista, só que ele mudou. Então, não Como é é que o funciona? signo que diz, né? A gente pode utilizar aquela energia, porque assim como tudo na vida, né? As casas, os planetas, os signos, os aspectos têm energias positivas e negativas. Então, tem desafios e qualidades, né? Depende de como a gente usa aquilo. Então, ele pode utilizar a energia de virgem para ser crítico, para ser chato, pé no saco, sabe? Pode ser usar para diversas coisas, para o perfeccionismo, mas ele pode usar também para o servir, para o cuidar, para o analisar, para o... o signo está muito ligado às minúcias, à rotina, ao dia a dia, à saúde, ao cuidado, né? Ao fazer pelo outro, ao ajudar, a ser é muito prático também, sabe? Então depende de como você utiliza isso. O Ele vai canalizar isso, frio, né? mas ele pode também utilizar essa energia para poder ajudar pessoas a ter uma mente mais aberta, olhar mais para o futuro, sabe? Então tem várias. Inovar, nossa, Aquário é muito ligado à inovação, ele é disruptivo, ele quebra padrões, sabe? Caramba, então na verdade você tá falando Não de... tem bom e ruim. Não existe. Porque a galera fala muito isso. Então inferno astral não existe inferno astral. Não, também não. Ai, viu? Não existe. Aparece muito naquelas revistas, né? Inferno astral, na verdade, é um momento
de finalização de ciclo. Sabe fim de ano? Quando a Aham. gente tá terminando ali o ano e a gente fica pensando, nossa, como que foi o ano? O que eu quero pro próximo ano? Né? O Inferno Astral é quando acontece, que chamam quando acontece antes do nosso aniversário, né? Um mês antes, assim, que falam. Na verdade, é um momento de finalização de ciclo do nosso ano pessoal. Então, como que foi de um aniversário até o outro, né? Como que o que eu fiz esse ano? O que eu quero mudar pro próximo ano? É um momento mais da gente se recolher, né? E refletir sobre isso. Só que muitas vezes a gente continua nessa aceleração, não faz essa reflexão e as coisas, a gente acaba ficando incomodado mesmo, sabe? É o nosso inconsciente falando mesmo. A galera fala, e se Inferno Astral fosse um sentimento ruim que tem dentro Fala dele? que dá tudo errado. Que tá tudo errado. É aquele período ali da sua vida que nada dá certo. Aí fala que você tá no inferno astral. De reflexão, de autorreflexão e de autorresponsabilidade. As pessoas tendem muito a fazer isso. Nós, seres humanos, né? Quando a gente dá a responsabilidade na nossa vida, seja para um líder religioso, seja para um professor, seja para um psicólogo, seja para um profissional qualquer, um médico, né? Essa questão do saber poder, colocar uma pessoa em um lugar como se ela soubesse muito mais da gente do que nós próprios. E, na verdade, ninguém sabe mais da nossa própria história Claro. do que a gente, né? Então, a Exatamente. gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ele falou. Não, eu ia perguntar, fazer uma outra pergunta, mas vamos voltar para o anterior e eu vou falar depois sobre isso. Sobre os signos, vamos lá, voltar nos signos. Cada um tem suas características. Uhum. Sabe, mais ou menos assim, só para poder. Vamos lá. Vamos começar por Ares. Vamos lá. O Ares é o primeiro. É o primeiro, ó. acertou. Quem vê Cavaleiro Zodíaco sabe. É, Quem vê Cavaleiro Zodíaco sabe. Aí, ó, chute. Não sabia, mas ó, são 12 signos. Então a gente tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Aquário e Peixes. Isso. Então, a gente começa por Áries, que é o primeiro, é a sementinha do zodíaco, né? Então, ele começa ali, Áries, ele tá iniciando, ele tá muito ligado, isso aí, tá ligado análogo a casa 1, né? Então, também tem uma energia parecida de início, de começar as coisas, é o pioneiro em qualquer coisa. Todo ariano tem uma energia de querer começar, iniciar algo novo. Então, tem muito essa energia, é regido por Marte, que é o deus da guerra, então tem muito essa energia do começo, né? Do impulso, da guerra, do fazer, do acontecer. Às vezes até são pessoas mais impulsivas mesmo. Touro é um signo muito ligado à estabilidade. Só um minuto. Esse que você falou é mais impulsivo. Seria mais ou menos o lado ruim do Ares. Vamos mudar assim. Depende. porque a impulsividade eu acho que é muito positiva e necessária. em Depende certos da momentos. situação. É que na verdade, pelo que eu tô entendendo, assim, você tem a sua essência, você tem que, na verdade, canalizar isso. Porque elas são tudo malucas. Isso. E, por Saber exemplo, ele como falou, que você vai perfeccionista. usar. Ou ele pode ser o pé no saco, ou pode ser aquele Uhum. cara, pô, cara. Não, vamos fazer uma coisa direitinho. Ah, Entendi, canalizar. Então, na verdade, eu tô entendendo é isso. Todos vão ter essa característica, vai estar em você. Isso. Só que você tem que saber canalizar isso. A intenção do mapa é trazer consciência, né, da leitura do nosso mapa natal, né, da astrologia, enfim, de tudo que é autoconhecimento. É trazer consciência do que está acontecendo, de como a gente é, para saber como que a gente quer lidar com aquilo. E aí isso é uma escolha nossa, de mais ninguém, né? Mas Touro é o segundo signo, e o que Áries fez, né? O que Áries nasceu, ele trouxe essa semente e Touro planta. Ele traz essa estabilidade, essa estrutura, ele nutre isso, entende? Na verdade, a nutrição ela vem mais no Câncer, mas assim, ele planta, né? Semeia aquilo. E ele tem uma necessidade de segurança, ele tem uma necessidade de conforto, ele precisa saber onde ele está, né? Então, é mais teimoso, porque ele é um signo fixo, então ele bota o pé no chão ali e fala, tem as 4 patas no chão, né? O signo o animal touro. Então, ele não quer sair dali, ele fica ali, tem aquela, você vê um taurino, nossa senhora, pra tirar uma ideia da cabeça é difícil, né? Então, Gêmeos vem depois e ele quer trocar, ele quer comunicar, ele quer aprender sobre outras coisas, ele olha para o lado, ele fala, opa, não sou só eu que tô aqui, tem outras coisas à minha volta, outros caminhos, outras possibilidades, né? Então Gêmeos tem a ver com essa comunicação, com essa troca, com essas ideias, né? Por isso que falam que Gêmeos, é superficial, não é um signo superficial. Pode ser em baixas vibrações, depende de como você utiliza isso, mas na verdade Gêmeos pode ser simplesmente múltiplo, né? Olhar para várias coisas e utilizar várias coisas juntas, né? Ou separadas também. Depois vem Câncer, que é um signo muito ligado à nutrição, ao colo, né? A questão da família, né? Dessa energia mais maternal mesmo, do cuidado, né?
E Câncer fala muito sobre as nossas emoções. Câncer fala muito sobre como que a gente lida com a nossa base, o nosso passado, né? Tanto que ele tá lá embaixo do mapa, né? Que fala sobre o passado. Leão vem depois. Chegou Leão. Leão vem depois falando sobre a nossa identidade, né? Por isso que ele é regido pelo Sol, né? Então, leoninos brilham, né? A gente fala, nossa, quer aparecer e tal. Porque Leão tem muito a ver com o coração. Então, ele quer aparecer, ele quer, mas não necessariamente todo leonino quer aparecer. Porque, na verdade, quem quer muito se mostrar é porque tem inseguranças ali. Então pode ser uma insegurança também leonina. Mas tem esse brilho, né? Essa coisa do fazer as coisas com o coração, muito ligado à arte também, né? Muitos atores aí, né? E atrizes têm leão muito forte no mapa. Então tá muito ligado às nossas criações, o que nasce a partir da gente. Virgem vem falando muito sobre a nossa saúde, sobre essas minúcias, né? Sobre a gente distinguir as coisas, sobre o cuidado, a rotina, o dia a dia, né? Então, Virgem fala sobre separar, sobre esquematizar as coisas, né? Depois vem Libra, falando sobre as relações. Como que a gente se relaciona? O que a gente precisa aprender com o outro, né? O que o outro pensa sobre a gente? Como que funciona isso, né? Então, Libra tá muito ligado a isso, tá ligado à beleza também, né? E depois vem Escorpião, que fala muito sobre as nossas profundezas. Tudo que a gente não quer olhar, Escorpião olha. Por isso que tem esse preconceito astrológico, né? E é o que eu tenho bastante que você falou, né? Eu sou escorpiana, hein? Olha lá. Escorpiana? Sim. Mas Escorpião olha para o que as pessoas não têm facilidade de olhar. É como se fosse um raio-x, sabe? O que todos os outros signos, e aí é importante dizer que signos não são pessoas, tá? Então, signos são uma partezinha, são arquétipos, né? Então, tudo que os outros signos não querem ver, Escorpião vê. Ele vê por trás, ele entende, por isso que é meio desconfiado, tem um pé atrás, enxerga o que as pessoas não enxergam, né? E por isso, às vezes, é difícil, porque se ele não tem consciência do poder que ele tem diante disso, né? Isso pode ser utilizado entrando em contato com as nossas emoções ditas como negativas, né? E não saber lidar com isso. Quando você falou de ver o que as pessoas não querem ver, seria... Porque o que acontece muito comigo, eu ouço, às vezes, muitas histórias... Eu não sei se isso é de homem, que homem é mais prático, as pessoas começam a contar e a gente fala, cara, é só fazer isso, isso e aquilo. E às vezes são coisas que as pessoas não querem ouvir. Seria mais ou menos por isso também, porque isso acontece muito comigo. As pessoas às vezes me contam uma história e eu falo, cara, a verdade é essa, você que não tá querendo ver, você tá enrolando, mas essa é a verdade. Seria mais ou menos isso ou eu tô falando alguma besteira? Não é de homem, é porque você tem muitos planetas na casa 8. O seu Mercúrio, inclusive, que é a sua maneira de pensar e se comunicar. Então, é como se você colocasse o dedo na ferida. Isso. Você enxerga o que ninguém enxerga e pra você é tão claro que você fala, cara, como que você não tá vendo isso daqui? Olha isso. Tá vendo? Sou eu, você já me conheceu então, cara. A questão é que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir certas coisas. Que às vezes isso vira um defeito da pessoa, né? Porque a gente, como a muito gente só crítico. enxerga o que a gente quer enxergar. Cara, e eu sou mestre nisso. É algo que até, assim, que eu já me avaliando, eu falo, tem que melhorar um pouco nisso. Porque hoje em dia, eu converso até muito com o Kleber, né, Kleber? Eu falo muito sobre isso. Ele fica mais caladinho na minha, porque, cara, pra mim é tão óbvio. Eu falo, gente, como você não tá vendo isso? Sério, pra mim, às vezes eu acho que as pessoas falam assim, cara, não quer ver. É tão claro pra mim que eu falo, cara, isso não tem como, você não tá enxergando. São as nossas defesas. Todo mundo tem. Você, inclusive, também. É a negação, né? É a negação. É normal, a nossa resistência. Todo mundo. E a gente com um processo, com a vida, com a maturidade, né? Com determinadas coisas, às vezes uma terapia, a religião, né? A nossa maturidade no dia a dia, uma conversa. Às vezes a gente tem um insight, um estalo que fala, caramba. Mas é como se você tivesse, literalmente, botando um metiolate, um remédio na ferida do outro, falando, vai curar. E a pessoa, calma, não tô preparada pra sentir essa dor, cara, entende? acontece muito isso comigo. Só ter um pouquinho de tato. Escorpião precisa de um pouquinho de tato, às vezes. Mas você tem um ascendente em câncer. Então você sabe ter esse tato. Só precisa, talvez, ter um pouco de consciência disso pra desenvolver. Sabe? Eu acho que eu tô nessa fase de ter essa consciência. Eu tô nessa fase. Porque realmente, assim, né, uma ou outra pessoa que fala sobre isso de mim, de realmente falar assim, cara, tu tá falando as coisas certas. Talvez só da forma errada e na hora errada. É unanimidade, todo mundo fala isso. Fala assim, não, eu entendo, depois, às vezes em casa, a pessoa que eu falei, em casa eu reflito, eu falo, pô, ele tá certo. É chato de ouvir isso, mas ele tá certo.
Só que, pô, não era aquela hora, eu só queria às vezes abafar, não queria ouvir, já dedo na ferida, já resolve, pronto, vamos sarar isso. Mas isso é bom para várias outras coisas, por exemplo, para diversas profissões, né? Mas o fato de você entrevistar uma pessoa e questionar coisas que outras pessoas não questionariam, entende? Você saber exatamente aonde você vai, qual pergunta que você vai fazer, e que às vezes ninguém pensaria nisso. E isso vira uma coisa muito importante, muito boa, e você escava mesmo, sabe? Enxerga coisas ali que as pessoas não enxergam. Ah, Muito interessante. bom. Mas vamos lá, Escorpião. Então, tem essa questão de entrar em contato com emoções ditas como negativas. E, na verdade, não existem emoções positivas ou negativas. Existem emoções. Só que a gente cresce, né, ouvindo que, não pode sentir raiva, não pode sentir medo, não pode sentir tristeza, né? Tem que ser feliz, alegre o tempo inteiro. E a gente se culpa por isso e joga essas emoções pra debaixo do tapete. Mas, na verdade, esse debaixo do tapete é o nosso inconsciente, né? E em algum momento isso vai vir à tona. Vai guiar a gente pra determinados caminhos que a gente nem sabe que a gente tá indo. Eu falo sabe? muito sobre isso para as pessoas. Eu falo, o problema tem que ser resolvido. Não adianta. Exatamente. Eu falo assim, o problema é aquele cara que tivesse deitado. E quando você não mata, claro, né? Desculpa, galera, tava até forte isso que eu tô falando. Enfim. Mas quando você não acaba com aquilo ali, ele só tá engordando e crescendo, e crescendo, e crescendo. E um dia ele vai se levantar e Claro. muito maior do De que você média. imaginou. Eu falo, tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Você tá falando e eu tô me identificando. Eu falo, tá caramba. vendo? A energia acontece escorpiana muito, é cara. forte aí. Pô, Porque muito, escorpião muito. olha pra isso. É o único signo que olha e fala: caramba, olha o que tem aí. Eu preciso olhar, eu preciso resolver. Porque senão o que eu vou fazer? Eu não vou ter poder sobre mim. Escorpião tem muita ligação com o poder exatamente por saber as sombras de si próprio, entende? Então, se eu sei as minhas sombras, quem é que vai me derrubar? Claro. Entendeu? Porque não tem calcanhar de Aquiles pra ninguém, entende? Exatamente. Então é muito Exatamente. legal. Sagitário é um signo que fala sobre expansão, né? Então ele fala sobre o conhecimento, fala muito sobre a fé, né? Então pode também falar sobre a religião, né? Porque não necessariamente religião, mas também a religião. Ele pode falar sobre conhecimentos mais... Gêmeos falou sobre conhecimento, mas uma coisa mais... curta e genérica, assim, né? Quantidade menos qualidade. Chega Sagitário, ele fala sobre profundidade, um conhecimento mesmo. O Sagitário é o professorzinho do Zodíaco, ele é o mestre, sabe? Então, ele fala sobre romper barreiras, sejam elas físicas, mentais ou espirituais. Então, tudo que é novo, tudo que é sobre crescimento e expansão, Sagitário fala. Capricórnio fala sobre estruturação, mas estruturação num sentido de futuro, né? Do que você planeja. Então, falo, nossa, capricorniano pensa muito no dinheiro, muito no trabalho, é workaholic, né? Por quê? Porque ele tá sempre pensando no futuro. Como que eu vou estruturar a minha vida para alcançar o que eu preciso, né, alcançar? Então, as metas, ele pega, olha, metas a longo prazo, destrincha elas em pequenas metas, né? Principalmente Virgem envolvido. Isso que eu ia te falar. Acho que eu tenho um Capricórnio aí no meu mapa, mas viu? Virgem tem muito isso. Porque Virgem tem muito isso de me identifico destrinchar, com isso. entendeu? E depois vem Aquário, né? Aquário Ixi. fala Aquário fala sobre o coletivo, sobre os amigos, sobre as minorias, né? Sobre unir as pessoas. Na verdade, unir vem até mais peixes, mas fala sobre essa coisa do coletivo, de você olhar pro todo. Provavelmente você que é muito aquariano, gosta muito dos seus amigos e de estar com bastante gente ao mesmo tempo. Tudo bem que você tem na casa 8, então precisa ficar sozinho também. Mas assim, quando está com pessoas, gosta de estar com várias, né? E se importa com os grupos, né? Tem muito isso. É disruptivo, então quebra padrões, quer fazer diferente. Chamou Aquário de do muito. contra, né? Tá todo mundo indo pro lado, o Aquário tá lá, Uhum. tem até um memezinho das menininhas dançando balé lá, paradinhas, e uma de cabeça pra baixo. Esse é o aquariano, né? Então o Aquário é bem assim. E tem peixes, que peixes é a união do todo. Tudo isso, né? É a união de tudo na vida. Não tem diferença entre eu e você, entre o céu e a terra. Então ele tá muito ligado à espiritualidade. Ele tá muito ligado à sensibilidade, assim como os outros signos de água também, mas é uma sensibilidade mais sutil, né? Também pode ter uma sensação de exílio, né? Porque como peixes é tão sutil, ele pode falar, caramba, eu não me encaixo, mas eu não me encaixo diferente de Aquário, né? Eu não me encaixo no sentido de
cara, não tem separação, sabe? É bem sutil, assim. Mas peixes é um signo muito ligado à arte, mas uma arte mais lúdica, né? A música, né? A espiritualidade, né? A tudo isso. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, e é uma dúvida. Todas as pessoas têm todos os signos dentro de si, Sim. em alguma esfera. No mapa. Sim. Sempre vai ter. Então eu vou ter sempre os 12 dentro de mim, só que uns mais Uns potencializados, mais potencializados e outros não, outros né? menos. Exatamente. É que você falou que o peixe também tem isso, aí eu falei, pô, 2 vezes, tem 2 vezes, então mais. Não é que o peixes tem todos os signos, é a energia dele, né? Fala muito sobre a união do todo. Como ele é o último, ele já passou por todas aquelas outras experiências, entende? Então tem gente que fala, peixes é o signo mais evoluído do É como se zodíaco. fosse. Não Como tem você isso falou de o último, evoluir, realmente mas- ele é o último. É como se fosse Na criado um a ordem. um. Sim, tem uma ordem, né? Assim, quando a gente olha pra. Tem até um livro que fala sobre isso, né? Vai falando um por um e dizendo sobre o que qual é a missão de cada um, né? E peixes é o último, né? No caso. Eu achei que, sei lá, foram criados todos de uma vez assim. Que nem, Não é que nem o pessoal criado. fala na Bíblia, É. haja luz, pum, tudo de uma vez só. Não. Não é Foi um a criado, um. mas não é a criação do signo, mas é a ordem que existe ali, entende? Entendi. Porque Touro, ele tem um pouco de Áries e tem um pouco de Touro. Gêmeos, ele tem um pouco de Áries, de Touro e de Gêmeos, entende? Então, a gente nunca chega em determinado lugar sem ter passado por outros antes. E aquele lugar tá carregado daquelas energias anteriores. Entendi. Quer falar uma coisa, Samuel? Vamos lá. Você explicou que todo signo ele tem um planeta regente, não é? Isso. A gente sabe que na Um ou astronomia... dois. Hã? 1 ou 2. Aí. A gente sabe que na astronomia existe o movimento retrógrado, Sim, né? Que é quando o planeta ele gira do lado anti-horário, né? sim. O que isso quer dizer? A gente ouve muitas vezes também, né? Ah, a Virgem tá com retrógrado. Não é Que Virgem, é o é, planeta. é o planeta, perdão. É, Mas a gente ouve muito não isso, é na né? astronomia, é na astrologia Isso, mesmo. na astrologia. Porque Mas é uma ilusão de ótica, Uhum. tá? Ele não anda pra trás. É porque como a gente, na astrologia, a gente vê da visão aqui da Terra, né? A gente percebe determinados momentos e movimentos do planeta, parece que ele tá andando Uhum. pra trás daqui da Terra, né? Mas na verdade não está. Claro, é. Então a gente tem essa sensação, e isso na verdade significa que ele está mais próximo da Terra. E aí isso passa essa ilusão de ótica, de como se ele estivesse andando para trás. E por que falam, né? Mercúrio retrógrado, vocês já Claro. devem ter ouvido falar, Sim, é por isso que eu né? perguntei, aham. Mercúrio retrógrado, né? Tem vários outros planetas, é porque Mercúrio que levou a culpa. Mas Aham. assim, todos os planetas ficam retrógrados, né? Menos a Lua, que não é um planeta, é um luminar. E o Sol, né? Mas assim, isso fala sobre uma revisão que a gente precisa fazer, né, em relação ao que aquele planeta representa pra gente. Então, uma revisão, uma ressignificação, né, do que aquilo traz. Então, Mercúrio, por exemplo, ele fala sobre comunicação, né? E como Mercúrio rege muito o dia a dia, né, coisas do cotidiano, então a comunicação, o trânsito, né, compras, né, e vendas assim mais simples, enfim. Então, isso acaba que no dia a dia a gente percebe mais, né, quando ele tá retrógrado, porque não é um momento tão adequado para se comprar e vender algo, não é um momento tão adequado para a tecnologia também, ele rege a tecnologia também. Então, assim, um computador, né, que acaba dando um problema, eletrodoméstico, né, quando a gente não faz a revisão necessária. A nossa comunicação pode ficar um pouco, Claro. né, não é nem desequilibrada, mas assim, fica um pouco difícil da gente compreender o que o outro tá dizendo e do outro compreender o que a gente tá dizendo, entende? Entendi. Mas é pra gente revisar. E a gente também tem... São 12 meses e 12 signos. Uhum, Então, ali, cada signo tem ali seus 30 dias, né? isso. Quando a gente fala, entrou no mês, por exemplo, de Virgem, o que isso altera só para os virginianos ou isso altera para todos os outros signos? Quando entra ali no finalzinho de agosto, setembro, né? Uhum. Então, o Muito que boa isso altera pergunta. ali pro virginiano e também pros outros signos? Pergunta boa. São os trânsitos, né? Assim, a gente tem o nosso mapa natal, né, que ele não muda do momento do nosso nascimento até o momento da nossa morte, ele é o mesmo, a vida inteira, né? E tem os trânsitos no céu, como que os planetas estão agora, né, nesse momento. E quando ele entra em Virgem, a gente tem essa previsão coletiva, que a gente sabe que, no geral, quando a gente fala de razão, porque aí o Sol, né, Uhum. a razão, né, está no signo de Virgem, então a gente tem um olhar mais crítico, mais minucioso, todo mundo. Quando a gente olha para o pessoal, depende de onde você tem Virgem
virgem no mapa. Então, se você tem virgem, por exemplo, na casa 6, que é a casa análoga ao signo de virgem, é um momento mais de você fazer exame, olhar para sua saúde, cuidar da sua saúde, da sua rotina do dia a dia. Se você tem virgem na casa 7, que é de relacionamento, é um momento para você discernir questões ligadas a relacionamento. Ah, entendi. Entende? E pro virginiano, ele tá ali no retorno solar dele, né? Quando ele já deu a volta no mapa inteiro, tá voltando para onde ele estava quando ele nasceu. Então, em vários outros planetas, né, acontecem isso Claro. também. Mas é pra todos ou... É porque essa parte eu não peguei. Vai pra todos ou só pro virginiano? Todo mundo. Todo mundo. que- Cada um de Aí uma pega um maneira pouco das diferente. características do virginiano, né? Só que aí altera e reflete em todos os outros, todos os outros signos, né? Não da mesma maneira. Claro, com Entendeu? certeza. Então, por exemplo, agora a gente tá com o Sol em Leão, né? Então é um momento da gente olhar mais pra... Todo mundo. Isso Todo mundo. fique claro. O Sol tá no céu lá, no signo Entendi. de Leão, entendeu? Então é um momento realmente da gente olhar para o nosso brilho, para nossa identidade, porque a gente quer de fato, nosso coração, nosso desejo, sabe? Então tá muito ligado ao nosso nossa identidade, nossa autoestima também, né? É um momento pra gente refletir sobre isso, a nossa autovalorização, sabe? Então é um momento em que tá todo mundo olhando para isso, mas cada um em uma área da vida. Às vezes você pode estar olhando em relação ao trabalho, né? Porque na casa da carreira. Ele pode estar olhando em relação ao relacionamento, sabe? Então depende qual lugar que essa autovalorização está sendo vista, entende? Iluminada. Uma pergunta que eu quero fazer. Essa é até um pouco polêmica, assim, porque eu agora aprendendo um pouco mais, eu tô vendo que, pô, não tem nada a ver, algo que eu vejo as pessoas falando muito. Que é meio que as pessoas veem o signo, principalmente na galera até muito de igreja, né? Como se fosse algo muito místico, algo, sei lá, que não é de Deus. Eu já vi falaram coisas sobre isso. E eu tô vendo que não, isso é só um estudo, não tem nada a ver com o que as pessoas estão falando. E qual é essa relação que tem? Existe isso mesmo, essa coisa de... Ah, não, isso aqui não é coisa de Deus, não. Isso é... Não sei se eu consegui explicar bem o que eu queria dizer, porque eu já ouvi muito falar sobre isso. Ah, não, você não acredita nisso não, que isso aí é tudo coisa de... Tudo mentira, tudo né? mentira, isso é balela, coisa do diabo, coisa assim de que... Isso acontece muito nesse meio de astrologia, você vê muito essa... Sim, acontece. Tem muito preconceito, mas... Isso é a palavra, preconceito. Tem muito preconceito, mas na verdade é por falta de conhecimento. Que a Tá astrologia... nítido agora pra mim aqui. A astrologia não é sobre acreditar ou não, é sobre saber ou não, entender ou não. Então a gente vê muito esse preconceito, principalmente, né, da parte religiosa ou até mesmo da ciência, tá? Porque mas a astrologia tem muito cálculo por trás e já foi, né, uma ciência. Então assim, não tem nada ligado à religião. E já sabe? foi, hoje não é mais. Não, hoje não é mais. Dentro do que a gente acredita como ciência hoje, separou a astronomia e a astrologia. A astronomia foi visto como ciência e a astrologia não. Mas não tem nada a ver com religião. E assim, eu não posso te dizer muito pelo lado religioso, porque eu realmente não sei. Mas o que eu sei, o que eu já ouvi, é que muitas pessoas acreditam que os planetas, que as pessoas que trabalham com astrologia acreditam nisso, enxergam os planetas como deuses. E na verdade, os planetas não são deuses, né? São só instrumentos ali que a gente tem, né? Faz parte do universo. Então, às vezes enxergam por causa disso, como se estivesse tirando o lugar de Deus e dando lugar aos planetas. E não é isso, entende? Ficou claro pra mim aqui agora. É porque eu já ouvi muito falar sobre essa questão. Eu particularmente na verdade, eu cresci ouvindo mais ou menos uma coisa derivada a isso. Era assim, não, isso é besteira, não tem nada a ver. Meu pai, por exemplo, só que eu acho que tem nada a ver com o que você está falando, agora pensando melhor. Que meu pai antigamente gostava de lemão, não sei se tem a ver em alguma esfera isso. Não tem nada a ver. Não Nada a ver. Então, porque eu não sei, de fato eu não sei. Vai falar que assim, E cada linha cada linha é uma coisa. Né? E não sei o que, essa linha aqui que você vai viver muito, essa aqui é a linha do amor, essa é a linha não sei de quê. E aí, tudo eu Matheus, leigamente, eu encaixava tudo numa coisa só, falar, tudo misticismo, as pessoas acreditam, entendeu? né? Eles colocam tudo no mesmo barco. Mas a astrologia tem muito cálculo, tem muito estudo. Não é misticismo, não que as outras coisas não tenham. A numerologia super tem também. Várias outras coisas, né? Eu não sei muito sobre a leitura de mão, mas assim, as coisas têm estudo por trás, né? E a astrologia eu posso dizer com certeza que tem. Eu tô vendo que tem, e por isso que eu falei, caraca, eu preciso perguntar isso dessa questão, porque pra mim
eu cresci dessa forma, achando disso. Mas vamos lá, agora para ver se eu entendi. O mapa mental é uma coisa. Astral. Mapa mental. O astral ou Natal, né? Que Natal seria. Astral. Na verdade, então, para a pessoa saber o signo mesmo, entender de fato que a sua personalidade, as suas características, tem que ser feito um mapa astral. Esse lance de horóscopo é besteira. Então, vamos horóscopo. lá. Existe diferença entre também isso? Existem várias coisas dentro da astrologia, várias áreas, tá? O mapa natal é a base de qualquer coisa. Mapa natal e astral é a mesma coisa. Astral é a mesma coisa. Tá? É porque a gente chama de astral, mas assim, é o mapa natal, do nosso nascimento. É uma foto do céu no momento em que a gente nasceu, tá? Visto daqui da Terra. Horóscopo não é astrologia, eu sinto dizer pra vocês, tá? Horóscopo não é astrologia. E muito menos horóscopo de jornal, tá? Tem astrólogos que fazem, sim, um horóscopo, né, baseado com muito estudo e aí baseia e tal, mas eu sempre indico, principalmente para pessoas leigas, olharem horóscopos de astrólogos baseados pelo ascendente. Então, lê o seu ascendente, porque aí consegue entender com mais facilidade em qual área da vida você vai estar tendo o posicionamento de cada planeta naquele momento. Então, o que é horóscopo? Só para poder também a galera de casa entender melhor. O que é um horóscopo? É o que você vê no jornal, é só aquele... É o do ônibus. Exatamente. É o do ônibus. É isso. Mas isso não é astrologia, é a comunicação de massa ali, sabe? Então é o marketing que fizeram para a astrologia voltar, né? E que foi muito importante por um tempo, né? Mas isso não é suficiente. Entendi. Fica muito no raso. Você falou de mapa astral, e quais as informações que você precisa da pessoa para você montar um mapa astral? Como eu falei, a gente tem vários mapas, né? Eu, por exemplo, faço o mapa natal, faço a revolução solar, faço o trânsito, né? E a astrocartografia, que é uma outra área da astrologia, a gente pode falar sobre isso depois. Mas o mapa natal, que é a base de todos eles, né? Para fazer todos, a gente precisa ter o mapa natal, né? A gente precisa da data de nascimento e o horário de nascimento. E o local também, né? Então, é o que precisa para poder ter. Isso. Tá. E hoje você trabalha com isso? Trabalho. Então, por exemplo, as pessoas vêm até você, Júlia, preciso que você veja meu mapa astral, e aí você vai interpretando e a pessoa vai se entendendo melhor como autoconhecimento. Isso. Você já teve alguma experiência negativa com isso, com a astrologia? Algo que assim, você fala, cara, não sei, às vezes as pessoas vêm com... Porque eu também já percebi isso, que as pessoas vêm ter uma pessoa que faz isso para poder prever um futuro. Sim. Vai acontecer, e sei lá, alguma quebra de expectativa de uma pessoa que chega, não sei, coisas que acontecem no dia a dia. Então, as pessoas buscam respostas, como a gente estava falando, né? Em qualquer lugar, e na astrologia não seria diferente. Eu não trabalho com astrologia preditiva, tá? Existe também esse... Tem gente que trabalha, eu não acredito na astrologia, assim... Óbvio que a gente consegue entender, né, em determinados mapas, por exemplo, a Revolução Solar, que tem tendências ali, né, tem posicionamentos que a gente consegue entender. Olha, tem alguma coisa aqui que pode falar sobre uma mudança de carreira. Agora, qual mudança específica? Ou como que você vai levar? A gente tem um livre-arbítrio, né, gente? Claro. Assim, eu não trabalho muito com isso vai acontecer. Não gosto disso. Mas você fala que existe uma janela ali propícia para tal coisa acontecer. Exatamente. A gente tem tendências, claro, né? Mas assim, me perdi. A gente estava falando sobre a... As pessoas vêm buscando respostas. Isso, elas vêm buscando respostas. E muita gente vem querendo saber. E eu já falo, eu não trabalho dando resposta pra ninguém. Eu vou te dizer quais são o que eu vejo aqui, as potências que você tem, os desafios que você tem. E normalmente as pessoas nem perguntam mais e nem questionam, porque já tem insight, já sabem, só com isso mesmo. Na grande maioria, eu acho que todas as vezes, ninguém questiona depois e fica, eu não tive a resposta que eu queria. Porque eu não vou dar resposta, eu já deixo isso muito claro. Não tenho poder de tomar decisão na vida de ninguém, sabe? Mas é isso, assim, eu acho que o mais difícil é isso. E eu trabalho com a linha da astrologia psicológica e humanista, né? Então eu tenho mais esse trabalho de entender, né, e ajudar as pessoas nos processos delas. E não de dizer, você é assim, assim, assado. Então, eu passo exercícios durante o atendimento, né? Eu ajudo a pessoa a conseguir desenvolver o que ela quer desenvolver para chegar no lugar que ela quer chegar. É óbvio que não tem como a gente colher banana onde a gente plantou limão, né? Mas assim, a gente consegue chegar a desenvolver o melhor que a pessoa tem.
Mas aí agora uma pergunta de como funciona o seu trabalho. A pessoa só chega com essas informações, data de nascimento, e aí você já faz todo ali aquele mapa e, na verdade, todo trabalho é interpretar. Então, tem outros mapas, né? O mapa natal, sim. Os outros mapas depende. Mas, assim, só com isso a gente consegue ver. Mas o meu trabalho, eu, Júlia, trabalho com a troca. Ninguém em um atendimento meu vai ficar quieto, porque senão não flui. Eu preciso saber qual é a história da pessoa, né? Qual é o contexto de criação daquela pessoa, como que aquela pessoa chegou até ali. É óbvio que no mapa eu consigo entender, mas existem milhares de possibilidades, sabe? Então eu preciso conhecer a pessoa e entender para ajudá-la mesmo da melhor maneira possível. Porque uma pessoa que nasceu no mesmo dia, no mesmo horário que você, vai utilizar aqueles posicionamentos de uma maneira diferente, baseado nas experiências que ela teve. A gente vê gênios, Influencia né? o ambiente, então, né? assim, exatamente. O ambiente influencia, não é só aquilo. Então, Todo um- o contexto histórico, né, a questão familiar, né, tudo isso influencia. Louco, que louco, que louco. Quantos tipos de mapas existem? Pô, pergunta do diretor, quantos tipos de mapas existem? Então, não sei te dizer quantos tipos, eu posso te dizer quantos que eu trabalho, porque existem várias áreas de astrologia. Existe a astrologia mundial, né? Então, assim, políticos grandes, né? Pessoas com muito poder, né? No mundo usam a astrologia, por exemplo. O dono da Lamborghini é um touro, o símbolo da Lamborghini, porque ele é taurino. Ah, ele é taurino. Entendeu? Caraca, eu não Aquela sabia. Maserati, eu acho, né? É o símbolo de Netuno porque é pisciano. Então, assim, tem muito. A Taylor Swift usa muito. A Anitta, demais da conta, sabe? Ela fala, inclusive, sobre isso. Então, tem muitos grandes figuras que utilizam, né, a astrologia para determinados lançamentos. Tem mapa de empresa, né? Tem astrologia médica, tem astrologia em Caramba, tudo cara. quanto é campo que você possa imaginar. Deus, eu tô Bacana. onde que eu nunca ouvi falar sobre Né? isso? É tipo isso, daqui a Caraca. pouco ninguém vai conseguir fazer nada, né? Você tinha até me perguntado sobre essa questão do que é mais difícil, né? E assim, eu acho que o desafio que eu já tive com a astrologia, inclusive pessoal, é porque tudo em excesso faz mal. Então, aquela coisa de... Hoje eu não faço mais isso, de todo dia ficar olhando o céu, ver o que vai, que não sei o que. Isso pode trazer um pouco de ansiedade. Então, eu acho... É óbvio que eu sei como que o céu tá no momento, porque eu conheço o trânsito, né? Eu sei como que os planetas se movimentam, então eu sei. Mas eu não fico mais noiada com isso, sabe? Eu não fico mais olhando, nossa, eu faço isso, faço aquilo. Eu acho que a gente precisa também relaxar, porque senão a gente não tem controle de tudo. Isso é uma falsa sensação de controle, né? Então, eu acho que isso é uma grande dificuldade, né? Mas em relação aos mapas, eu trabalho com a Revolução Solar, que é o mapa de um aniversário até o outro. Então, além do mapa natal, né? É um mapa baseado no mapa natal. Então, de um ano até o outro, você tem um mapa ali que você vai entender quais são as energias daquele momento. Dependendo do lugar que você passar o seu aniversário, isso muda também. Então, Caraca. a Anitta já foi passar o aniversário dela... a astróloga dela falou pra ela passar o aniversário dela na Tailândia. E ela foi pra lá passar um dia só pra a revolução solar dela ser do jeito que ela precisava, pra determinadas coisas que ela precisava resolver, né? Então, é assim. Tem a Revolução Solar, que fala sobre o que você precisa desenvolver naquele ano, né? Quais são os possíveis desafios e tal. E tem os trânsitos, então é aquilo que a gente estava falando. Como que o céu está agora nesse momento em relação ao seu mapa? Qual direcionamento você precisa fazer nesse momento, sabe? Então eu tô perdido. Por que eu tô assim, sabe? Então eu faço esse atendimento também. E tem a astrocartografia, que é uma junção, é um estudo muito novo na astrologia, e é uma junção da astrologia com viagens, né? Então é o mapa natal projetado no mapa mundi. Então a gente vê como que o nosso mapa se comporta em determinados lugares do mundo. A gente tem mapas diferentes, assim, né? Os planetas não mudam de signo, mas mudam de casas, o mapa gira. Então a gente entende por que, por exemplo, às vezes alguém fala pra você, nossa, esse lugar é muito legal, você odeia. Ou então as pessoas falam, é super tranquilo, e você chega lá, detesta, ou então passa mal, ou então se perde voo, tudo isso é explicado, A sabe? Anitta foi pra Tailândia, talvez baseado nisso. Sim, com certeza, com certeza.
E a gente consegue entender, desenvolver determinadas características do nosso mapa em determinados lugares ou de maneira remota também. Então, através da cultura, né, da própria comida, música, documentário, foto de fundo de tela, né, do celular, do computador, em contato com pessoas daquele próprio lugar, né, com a língua, né? Então, tudo isso a gente consegue. A gente não precisa ir até o lugar, não precisa ter o dinheiro que a Anitta tem para ir para determinados lugares, né? Então, isso explica muita coisa. Como você se mantém atualizada? Então, eu olho o céu, né, do dia, tem isso, a gente tem software aí, a gente tem... Isso que eu, achei que eu sim, olhava o céu, não não, é não, olhar o olho céu. nu, não, tem um Hoje em software. dia não, nada disso, né, já foi assim um dia, mas tem muito tempo já que não. Então a gente, aplicativo de celular, sites, Nossa. né, programas, eu tenho um programa no computador, então a gente abre, olha e com uma abridinha, assim, abriu, a gente já sabe, entendeu? Caraca. Fora que hoje- a gente já sabe o trânsito. Então, por exemplo, hoje a Lua tá em Escorpião, né? Então eu já sei que amanhã ela troca de signo, né? Entra em Sagitário, entra no Sagitário 2 dias e meio e depois vai pra Capricórnio. Então eu já sei que isso funciona, entendeu? A Vênus tá retrógrada em Leão, então eu já sei como que tá, né? Então não preciso ficar olhando assim. Você falou que aplica hoje no seu trabalho a psicologia humanista. Isso. É isso? E isso foi tal que motivou você a entrar na faculdade de psicologia para poder desenvolver melhor isso e saber como lidar com os clientes? Eu não entrei na faculdade de psicologia buscando trabalhar com isso, com a psicologia, apesar de hoje eu ter essa vontade. Eu entrei mais para acrescentar no meu trabalho mesmo, porque eu já estudava a psicologia, né, por causa da minha abordagem na astrologia. Eu entendi que em uma faculdade eu conseguiria juntar muito aprendizado em menos tempo do que se fosse sozinha, sabe? Mas eu uso muito da psicologia nos meus atendimentos de astrologia. Eu não posso fazer o contrário, né? Usar da astrologia na psicologia. Mas da psicologia na astrologia eu posso. Era como fosse uma sessão, uma né? sessão, é isso. É diferente, mas é um trabalho terapêutico. Beleza. E esse trabalho demora dias ou é um dia? Por exemplo, posso contratar a Júlia. Júlia, que nem você fez, eu quero até saber mais ou menos o pouco que você fez aí, que eu já te dei alguns dados. Júlia, você faz meu mapa mesmo completão. É um dia, isso dura? Ou tem um... Eu brinco que, assim, eu particularmente gosto de fazer o meu mapa com outros profissionais de tempos em tempos, porque o meu mapa natal, que não muda, Sim. né? Porque eu gosto de ouvir a perspectiva de outras pessoas, porque o mapa tem várias interpretações, né? Tem várias possibilidades. Depende do momento da nossa vida, a gente vai observar certas coisas, enfim. Mas, sim, em pouco tempo a gente faz uma interpretação do mapa, um atendimento, em 1h30, 2 horas, depende do profissional. O meu dura mais ou menos isso, 1h30, 2 horas, um atendimento de mapa natal somente, né? No início, quando eu começava, eu queria falar de tudo, né? Então eu ficava 4, 6 horas, às vezes, fazendo um atendimento, e não tem essa necessidade, porque às vezes a pessoa quer um direcionamento mais ali, né? Então... para aquele momento da vida, são determinadas coisas que são olhadas, né? E outro momento, outros. Mas eu faço um geralzão, assim, né? E foco mais nas coisas que a pessoa quer. Não, eu queria saber um pouco mais então do meu mapa. Você chegou a montar alguma coisa? Eu queria saber um pouco melhor. Ó, vai querer espalhar Eu aí? vou espalhar pra internet Vai, toda, ó. vambora, olha. Não, Não me compromete muito não, né? Não é possível. não, vou falar então. superficialmente. Se for, mas vambora. Se tiver algo que realmente... Ó, cara, isso é muito eu, isso é muito... Uhum. Eu saber um pouco. Então, você tem... Olha quanta coisa que você tem em Aquário, né? Você tem o Sol, a Vênus, Urano, Júpiter, Mercúrio em Aquário. Então você tem muitos planetas em Aquário. Você é bem aquariano. Definitivamente que aquário. Você, provavelmente por isso que você se identifica bastante com o signo. Você se identifica? Sim, me Então. identifico. Principalmente quando eu li o comportamento. Eu já entrei num site desse aí, botei lá. Aí mostrou o Aquariano. comportamento. Falei, caraca, isso é muito. Mas provavelmente se você fosse só Aquário de Sol, pode ser que você não se identificaria Tanto, se fosse o Sol Entendi. em Aquário, né? Você tem um ascendente em Câncer, né? E uma Lua em Touro. E todos esses planetas em Aquário estão na sua casa 8. Ou seja, o que isso significa, né? Pra não Isso, falar isso aí. astrologuês. Isso fala sobre uma necessidade de segurança. Apesar de você querer inovação, você também quer segurança. Então, é como se, assim... Você quer o tempo inteiro coisas novas, mas você fica com medo de ir. Mas quando vai, flui, sabe? E tem muito essa questão emocional também, né? Muito forte. Essa coisa de sentir
de fazer as pessoas se sentirem acolhidas e de precisar desse acolhimento, né? Tem uma lua ali até te falei que não tinha como você fugir de ser uma pessoa pública, assim, né? De falar, né? De aparecer, de estar na frente das câmeras, não necessariamente na frente das câmeras, mas estar... Evidência, vamos falar assim. Exatamente, em evidência, porque você tem uma lua ali na casa 10 em Touro, então, sim, um meio do céu em Áries, então, assim, é importante pra você e você é uma pessoa que é muito querida por quem te vê, por quem te conhece, né? Principalmente profissionalmente falando. Então, o meio do céu em Áries também fala sobre alguém que quer ser pioneiro em relação à carreira. Então, você precisa criar uma coisa nova e sua, sabe? E que faça sentido pra você. Isso aí é muito. E faz Identificou? sentido. Isso aí, com Que certeza. bacana. Esse não fazia sentido, então, assim, eu largo coisas que não fazem sentido pra mim, de fato. Exatamente, porque é água forte, né? O seu ascendente é em Câncer, a sua casa 5, ela tá cortando em Escorpião, com Plutão ali, e você tem todos esses planetas na casa 8, que é análogo ao signo de Escorpião. O que isso significa, né? Isso, essa parte é importante. O que significa? É importante pra você ter profundidade, né? Você precisa acreditar no que você faz. Precisa ter um envolvimento até emocional mesmo, sabe? Fazer sentido pra você no seu crescimento como pessoa, você sentir que tá aprendendo, sabe? Isso é muito importante pra você. Então, não é uma pessoa que vai empreender só por empreender. Você vai empreender para poder acrescentar na sua vida e na das outras pessoas. E uma lua na casa 10 também tem uma facilidade de identificar o que as pessoas precisam. E um ascendente em Câncer mais ainda. Então você tem, ainda mais com aqueles planetinhas ali na casa 8, então você enxerga qual é a questão que a própria pessoa não está enxergando e você sabe o que ela precisa para conseguir ajudá-la, entende? É bem potente, né? Agora tá aí, pra toda a rede mundial de computadores. Ela já bem resumiu, potente. não precisa nem me conhecer mais, galera. Já sabe tudo já. Mas também é bem teimoso, né? Tem. É bem É teimoso. muito. É que assim, é o que você falou. O que eu acredito, né? Teimoso. Vamos... Talvez isso eu tenha polido. Sou, sim. Kleber, teimoso. Kleber que eu ouvi no meu dia a dia, sabe? Às vezes a gente, na autocrítica, a gente, não, só avisa, né? Mas o cara tá comigo. Pô, o Kleber fica comigo o dia inteiro, cara. Ele pode falar. Realmente. Uma coisa ou outra realmente. Talvez é aquilo que você falou. Quando eu tenho algo em mente, cara, tem que ser feito isso. Aí talvez sua lua em Touro, né? E todos aqueles planetas em Aquário, né? Que é um signo fixo. Então, assim. Lembra que eu falei que o taurino, quando coloca uma coisa na cabeça, vai embora, não importa que tudo esteja dando errado. Enquanto ele não desistir, sabe? Enquanto ele não vê que pra ele não tá mais descansado daquilo, não rola. E ele é muito resistente. Touro é muito resistente. Então, você tem uma lua em Touro. Então, você vai, no que você acredita, no que você sente, você vai. A partir do momento que emocionalmente aquilo não faz mais sentido, aí você para. Mas enquanto emocionalmente está fazendo sentido, pode ser que até racionalmente não esteja, mas você vai. Caraca, isso é muito. Eu acho muito interessante essas coisas, porque eu acho que todo mundo tinha que ter um mapa astral, uma coisa assim, porque eu acho uma mini sessão de terapia. Eu acho que mal não faz. Olha, quem né? faz terapia e faz o mapa antes, já pula anos, entendeu? Já sabe aonde ir. Eu acho que o mapa astral só tem coisas positivas. Você vê, né, as suas potências, e você também vê aonde você precisa trabalhar. Sim, né? Então eu acho assim, mal não faz nenhum. Né? Você pode não acreditar, acho que é um direito de cada um, né? Acreditar ou não, mas eu acho que é uma coisa que fala tanto sobre você que por que você vai se negar a isso? Exatamente. Né? De receber essa informação e principalmente de uma pessoa que não te conhece, né? E ela vai lá e fala, você é teimoso e tal, igual você falou dele, né? Tipo, como você sabe? Então, assim, eu acho muito interessante porque é uma pessoa que não é do seu ciclo de amizades, né? Que sabe sobre você, né? Pelo simples fato de conhecer sua data de nascimento, né? Pelos astros e tudo. Então, eu acho que a pessoa só tem a ganhar com isso. Eu acho que eu sou fascinada pela astrologia infantil, né? Eu trabalho com isso, mas não é o foco do meu trabalho. Mas eu tenho interesse, inclusive, em me aprofundar mais, né? Em ir mais para esse lado, porque eu acho que é tão interessante. Eu acho que na minha vida mesmo, se os meus pais tivessem conhecimento do meu mapa quando eu era criança, as coisas seriam tão diferentes, sabe? Então, assim, as próprias escolas, porque cada criança tem uma maneira de aprender,
tem uma criança que é importante fazer mais esporte, depende do esporte também, a gente consegue saber se é um esporte na água, se é um esporte de luta, que tem mais cardio, né? Então depende do mapa da criança. Como que aprende? Aprende mais através do lúdico, aprende mais através da imagem, né? Aprende mais através da escrita, ouvindo, tudo isso consegue saber, né? Aquela criança precisa gastar mais energia, aquela criança é uma criança que precisa de mais acolhimento ou ela é mais prática. Isso ajuda muito no relacionamento e na criação dos pais com os filhos e na criação deles, né? Caraca, E por que as pessoas... Qual seria a barreira? Por que as pessoas não têm isso? Porque assim... De fato, agora que eu tô aprendendo e tô entendendo o que é astrologia, de fato. Mas assim, até então, cadê essa galera pra poder disseminar isso? Porque assim, pô, importantíssimo, você falou, Sim. você me descreveu aí, pô, você nem me conhece, tá se conhecendo hoje. Sim. E pô, você me descreveu, e cadê? É o que o Samuel também falou, seria importante. Qual é essa barreira que você acha que não chega aí pra todo mundo? Isso vem muito eu acho que das questões religiosas, né, também, e vem muito do iluminismo, né, dessa questão da ciência, né, da razão, e achar que a astrologia não tem razão por trás, não tem lógica, não tem estudo, não tem cálculo, né, mas hoje, cara, as coisas já mudaram muito, a astrologia está muito mais disseminada e de maneira profunda, sim, tem muitos profissionais aí falando sobre isso, a gente vê podcasts no Globoplay, por exemplo, né? A gente vê podcasts em vários lugares, assim, né? Na televisão, a gente vê em sites profissionais, em jornalistas falando sobre, né? Então, eu acho que isso tá indo aos poucos, mas precisa de tempo, né? Mas tá bem mais do que já. Então você acha que essa é uma barreira, esse fato da ciência meio que desdenhar essa parte? As pessoas meio que não lhe dão tanta credibilidade? É a falta de conhecimento, a ciência, dependendo, né, de como a pessoa enxerga dentro de cada religião, e não tem uma religião, não é as religiões, mas depende da visão de cada um, né, depende, mas sim. Porque eu falei, cara, eu realmente não... Primeira vez que eu faço esse completão, já aconteceu já de me pedirem e tudo mais, só que assim, falava o básico. Pô, assim, na forma que você falou, tá na casa 8, tá não sei aonde. Eu falei, cara, eu nunca vi isso antes. Mas vi muito, aí é uma pergunta que eu falei também se isso existe. E muitas pessoas falam assim, me fala seu signo, quero ver se o seu signo combina com o meu. Cara, isso já aconteceu. Não, aí tem um aplicativo lá, dá 50% de... com tal, né? Eu falei, pô, isso faz sentido? É doideira da galera? Afinidades, Isso é bem né? polêmico, né? Assim, boa pergunta. Na verdade, existem combinações entre os signos, né, entre o mapa, e aí a gente chama de sinastria. O mapa de sinastria, quando a gente junta um mapa natal de uma pessoa com o mapa natal do outro, a gente projeta um no outro e consegue ver como que aquele mapa conversa, né, entre si. E assim... tem muita gente que fala, não vai dar certo, é isso. Mas eu, né, no meu olhar, na minha visão de astrólogo, eu acho que assim, todo mundo, depende do que você quer, se você quer ou não fazer aquilo acontecer. Desafios e facilidades vão ter sempre. Claro. Uns mais, outros menos. Às vezes um relacionamento, né, 2 mapas que tem tudo a ver, combinam muito, as pessoas não têm a força de vontade para fazer acontecer, para ceder, porque relacionamento é isso, então não dá certo. E às vezes um mapa que tem coisas muito diferentes, que seriam desafios, né, muito grandes e tal, as pessoas conseguem dialogar e resolver aquilo, né, fazer acontecer. Eu acho que o mais importante é a consciência de como o outro funciona, e por isso a sinastria é importante, né? Como o outro funciona, como eu funciono, qual é a minha linguagem de amor, qual é a linguagem de amor do outro, a minha comunicação, não só de amor, mas como eu me comunico no geral, como o outro se comunica, quais são as minhas necessidades emocionais, quais são as dos outros. Então, assim, a Lua, a Vênus, o Mercúrio, né, até o próprio Sol, o ascendente, né, são coisas importantes de se olhar no mapa para a gente conseguir entender como a pessoa funciona, né, como eu funciono, para fazer aquilo acontecer. Então eu acho que é consciência e força de vontade. Mas aí a pessoa, assim, então, claro, consciência, força e vontade, porque eu já vi assim, Samuel, coisa, eu tô lembrando de histórias, da menina às vezes falar assim, qual o seu signo? Aquário. Não perguntou nada que você falou pra mim. Aí fez Já uma bloqueia. combinação.
Eu, caraca, eu falei, que isso? Como assim? Nada a Não, ver. odeio aquário. Preconceito de signo. Astrológico. Gente, eu falei, caraca, não dá certo. O meu signo é impossível. É, E não sei o como quê. boa escorpiana, Às vezes isso é uma má conta tudo. experiência que a pessoa teve, né? E aí já condiciona. Não, mas não Aquela foi, pessoa mas não signo, foi e aí somente no já- signo. Foi feito lá num aplicativozinho que eu vi. Aí deu lá 25% Ah, mas de... aí tem que Mas ver aí a eu- veracidade, Baseado em né? quê, A- cara? Mas esses, pois é, tem muito isso, né? Muitos sites que fazem isso e de uma maneira rasa, porque o site ele é um programa. Rasíssima. Claro. O site, pode, óbvio que muitos sites são corretos, né, legais, e é importante pra gente ter uma noção, mas não é igual uma interpretação de um ser humano, Claro. entende? Tem- Porque ele vai pegar o que que é a lua em tal signo? Isso. O que que o sol em tal signo? Isso. E vai trazer aquelas informações Interpretação. soltas, entende? E gerais. Todo mundo que tem a lua em tal signo funciona desse jeito? Não. E a casa? Aonde que tá essa casa? Essa lua, perdão? Qual casa? Quais aspectos ela tá fazendo? Então, como que ela conversa com os outros planetas, com o restante do mapa? Tudo isso precisa ser considerado. Por isso que eu falo, pra mim, a gente precisa ter conhecimento, entender e se aprofundar mesmo, sabe? Entendi. Como eu Existe- falei pra você, perdão, Ah, como pode eu falar. falei pra você, às vezes a gente não gosta de certo signo, tem esse preconceito, porque a gente, provavelmente aquele signo no nosso mapa está em uma área em que a gente não tá legal, não tá lidando bem com aquela energia. Uhum. Como nós temos todos os signos no mapa, né? Às vezes, por exemplo, você falou sobre leão, Leão. né? Então, às vezes, a área que você tem leão no seu mapa é uma área que não tá andando muito, ou você não tá lidando bem com essa energia leonina de disposição, de autoconfiança, né? Então, pode ser que isso esteja em algum ponto desequilibrado, né, na sua vida, e você acaba que você rejeita essa energia. É que os virginianos são mais reservados, né? Eles são mais caseiros, né? Já o leonino já é mais festa e não sei o quê, e amizade fácil. É, exatamente. Teve uma vez também que eu já vi em alguns lugares que eles incluem dias da semana em cada signo e uma pedra preciosa, um metal. O que isso... Tem estudos, assim, dos signos com cristais, né? Por exemplo, determinado signo tem uma energia e determinada pedra tem uma energia semelhante, né? E também tem o oposto, a energia oposta àquilo. Então depende, tem gente que utiliza a pedra de escorpião é a pedra que tem a energia parecida ou é a pedra que tem a energia oposta para poder... Uma harmonia. Exatamente. Então depende, né? Eu não tenho um estudo de cristais assim, já estudei, mas já tem muitos anos que eu não estudo mais sobre isso. Mas assim, é isso, assim, não, a astrologia não é isso, mas a gente une Claro. conhecimentos, sabe? Cara, tô impressionado, de verdade. E eu tô pensando no caso que eu falei do se dá certo ou não dá certo, só pra contextualizar, pra ficar claro. Então é besteira isso. É forte. Eu não acredito nisso. Não, as pessoas podem Dar se moldar certo e ou dar não, certo. Dar certo ou não, eu não acredito. Fala a verdade, com teu É o Tinder namorado, astrológico. você não fez isso por trás? Não, é óbvio, a primeira coisa que Aí, eu amigo, pedi... já tô A revelando. primeira coisa que eu pedi foi a data de nascimento. Primeira não, mas Aí, assim, bem ó, no tá entregando início. já. O horário, né, a data, óbvio que, né, é importante saber, assim. Aí, Muito Samuel, importante pra saber o como é que a que gente vai pega? Tá encontrar, vendo? gente. Não, pra saber o que eu vou encontrar, Claro. mas pelo contrário, o mapa dele é o oposto do meu. Teriam muitos desafios, ele é muito Na diferente teoria de mim. seria Na conflitante. teoria, não é que seria conflitante, é que seria difícil. Seria mais desafios, né? Pra coisa dar Exatamente. certo. Mas com conhecimento, como eu pedi o mapa, eu já sabia o que eu encontraria. Então eu não vou esperar dele algo que ele não pode me dar, entende? Então Isso por isso por isso, aí importante. entra no que você falou, de consciência. É uma Exatamente. coisa de consciência. É não de bacana que você influência. entende também a outra pessoa e sabe até onde você pode ir, Sim. né? Tipo, até onde você não tá invadindo tanto espaço dele. Ele é né? muito mais racional do que eu sou muito mais emocional. E é interessante que exatamente por isso eu aprendo a ser mais racional com ele e ele mais emocional comigo. Entendeu? E você usa isso como uma forma de Exatamente. como se lapidar Crescer, melhor. Cara, incrível, incrível. Bacana, Agora né? ficou Viu? muito mais claro pra mim, Mas faz tem que ter muito mais força de sentido. vontade, tem que É, querer. com certeza. Mas é a consciência que você fala. Tem que saber que, cara, aquilo ali ele é muito bom e aquilo ali eu preciso aprender e melhorar pra equalizar. E na verdade acaba sendo assim, a vida tem que ser assim de todo mundo. Ninguém é perfeito, né? A gente tem que Ninguém é entender perfeito, que tem que... conviver com as coisas boas é muito bacana, né? Agora, Sim. conviver com E é bom aquele saber, defeito foi o ali que que você é falou complicado. interessante. É bom saber pra poder também. É bom saber
pra poder ver se você vai aguentar aquilo. Exatamente, se você quer aquilo, Você né? tá disposto Porque a às isso. vezes, por exemplo, uma Vênus, né? Uma Vênus em Gêmeos, ela vai precisar de mais movimento, ela vai precisar de liberdade, de independência, ela vai precisar do racional muito ativo, mas não vai ser uma pessoa que vai estar ali tão... o contato físico, né? Então, uma Vênus em Gêmeos, uma Vênus em Câncer, às vezes você fala, meu Deus, quanto grude, eu não quero isso pra minha vida, sabe? Mas às vezes vai falar, não, tudo bem, eu entendo que ela precisa de mais afeto, eu vou ceder aqui, enquanto ele vai ceder aqui, entende? Então tem essa... tem as diferenças, mas se a gente quiser, a gente resolve. Galera, procurem a Júlia e façam o mapa astral, porque... Preciso fazer o meu, não tem que fazer o Eu meu. também preciso fazer o meu, que eu falo, caraca, eu já tive ali um spoilerzinho, mas pô, aquilo ali deve ser raso, porque é de Sim. fato, Claro. né? Sim. Pô, uma consulta com você deve ser muito mais especificado, Detalhada. mais detalhada. Eu nem gosto de fazer interpretações mesmo profundas com outras pessoas perto, porque é muito profundo, É né? muito, são características muito pessoais, E né? a gente precisa saber da história da pessoa, né? Então é um momento realmente terapêutico, a pessoa precisa se abrir, enfim. Aí você faz remoto, você faz tudo. Faço, Já. remoto. E, pô, que interessante. Eu falei, caraca, as pessoas, é o que o Samuel falou, precisam fazer isso. Facilita até, cara, é um spoiler. É porque é vida amorosa, é Exato. profissão, é tudo, viagem, Isso. né? É um Tipo, spoiler de quem você tá Mudança encontrando. de país, tá vendo? ou mudança meu de tem muito, estado, hein? mudança de estado. Eu acho que o meu tem, que eu já morei em muitos lugares, assim, eu acho que, Tem Sagitário forte ou Casa 9. tá vendo? Eu gosto muito do número 9. É? Olha aí, Meu olha número aí. favorito. E eu sou 9 do 9. Olha, Ih, que capaz. legal. Ó, tá vendo? Tá vendo a coisa de verdade? Viu só? Cara, eu mudei meu pensamento em relação a isso ouvindo aqui. Me deu até vontade de fazer esse mapa astral de verdade, mais a fundo. Vamos. E principalmente de alguém que talvez esteja comigo, que eu vou falar, cara, fala o seu, que eu quero saber quem você é de verdade. Deu um match ali com o seu nome completo, Eu quero saber. data de nascimento, horário Gente, e é local. muito Facilita a importante. vida, E pô, até, facilita. o Pod tem mapa. Sim. Empresas têm. Que isso, cara. Sim. Ei, Kleber. É o Aí, ó, dia que tem se que fazer o inicia, mapa do repetitivo Pod. aquilo. Então, sabe qual é a energia? Se vai ter um crescimento, se não vai. Como que... Vamos ver, também é combina com o pelo seu mapa. data que foi fundado, como é que funciona? Sim, normalmente, ou a data que você... Depende, né? Que vocês fizeram o primeiro vídeo, eu acho que, né? O primeiro, depende, cada um utiliza de um jeito, mas sim, a data que vocês fizeram o primeiro vídeo eu acho que é bem legal. Tem o mapa de vocês dois, então saber se profissionalmente essa parceria, né? Como que ela funciona, quais são os desafios. Cara, eu acho que funciona, não é possível, Kleber. Não é possível que não funciona. Cara, esse cara... Funciona, não vai dizer se funciona, vai dizer Não, quais não, foram é os porque desafios. tu não entende a relação que eu tenho com esse cara. O Samuel ouviu um pouco Claro. também, né? Mas assim, cara, eu não conhecia o Kleber de lugar nenhum, cara. E a gente virou um casamento aí, eu e você, né? Vou sentir. Surreal, cara. Deixa eu conhecer o Kleber pra cá, nunca mais pra ele falar com o cara. Onde ele tá, eu tô, e a gente faz projeto juntos, e a gente conversa. Não tem um dia que eu não falo com o Kleber. Ainda mais agora que a gente tem esse projeto Claro. juntos. Não tem um dia sequer que eu não falo com o Kleber. A gente se conheceu profissionalmente. As pessoas até falavam muito, né, Kleber? A gente se conhecia antes daqui, fala a verdade. Tu que botou o Matheus aqui. Não, você já se conheceu. Cara, eu nunca vi o Kleber na minha vida. Mas, cara, deu uma conexão sinistra. E caso, pô, me surpreende se o mapa dizia que a gente não tem nada a ver um com o outro. Eu falo, eu vou falar, Júlia, tem uma coisa errada nesse mapa. Óbvio que dá. Se tá dando certo é porque tem alguma coisa Claro, aí. tem alguma Com conexão aí. Eu não acreditava não, tá? Não saindo minha voz, Não. mas eu não acreditava, mas você falou superficial sobre o que seria O Matheus. signo, e falou do Matheus assertivamente, que ele Foi. não errou nada. E Qual é o ele seu? surpreendeu. Eu faço 17 de dezembro de 1900. Sagitário. 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 Galera, ele falou que não acreditava, mas vendo o que a Júlia falou do meu, ele falou, cara... É isso, né? Que foi o que ela falou, é a falta de conhecimento. Sim. A partir do momento de ser exposto ao conhecimento, que você vê que. Você para. Diferente, né? Pô, tá Não diferente. é que é? É isso Até o que ela diretor. falou, é a falta de conhecimento. Sim. Sem dúvida nenhuma. Caramba. E como a falta de conhecimento limita a gente Sim. a crescer. E se a gente soubesse, se todo mundo soubesse um pouquinho, nossa, seria muito mais fácil entender por que nesse dia eu tô tão angustiado, por que nesse dia, né, tá tão assim, então facilita tanto as coisas. Por exemplo, quando a Lua tá passando pela nossa casa 8, né, no seu caso a casa 8 está em Aquário. Então quando a Lua está em Aquário, apesar dela ativar vários planetas no seu mapa, ela tá passando pela sua casa 8. Normalmente é um dia que teoricamente, genericamente, a gente falaria, Lua em Aquário, bom pra sair, pra conhecer, encontrar pessoas e tal.
E, na verdade, a Casa 8 fala sobre um momento mais de contato com essas emoções ditas como negativas, que não são, né? O que tem por trás, o que a gente joga pra debaixo do tapete. Então, não é um momento que você vai marcar de sair, porque você não vai se sentir confortável, provavelmente você vai querer ficar mais sozinho, vai ficar mais angustiado, às vezes, sem saber por quê. Algumas questões emocionais vão vir à tona, entende? Assim como a Casa 12 também. Então, é importante a gente saber. Tá vendo? Cara, eu amo esse projeto, cara. Porque, tá vendo? Eu nunca saberia disso caso a Júlia não estivesse aqui hoje. Eu saberia disso. De fato, eu não saberia, porque eu não. É o que eu realmente não me interessei. Assim, eu me interessei quando eu te chamei, cara. Eu falei, pô, agora eu vou atrás. Mas eu deixei bem claro. Eu falei, Júlia, eu não sei nada, cara. Eu vou saber com você. E eu já tenho outro pensamento. Eu tô achando assim, cara, eu perdi tempo da minha vida sem saber uma coisa dessa. Falta de conhecimento, como o Samuel falou. Sim, E facilitaria muitas coisas. Muitas coisas. Relacionamento, talvez, com ver. certeza. E realmente. Saber dar o momento propício de iniciar algum projeto. Pô, até agora sabia que até do podcast tem. Eu falei, cara, a gente vai ter que chamar a Júlia algum dia desse pra poder saber um pouquinho, né? Mas entender também que, assim, foi o que você falou, não prevê o futuro, tem as tendências. Sim, É exatamente. claro isso, né? Não é uma previsão, é uma É. tendência e a gente força essa tendência pra dar certo, né? A gente vo- utiliza ela a Você é nosso livre, favor. né? A Pra gente seguir utiliza o que diz o isso. mapa ou não. Sim. Interessante, Júlia, de verdade. A gente já tá com mais de 1 hora, Mais de caraca, Passou rápido. 1h30 já. Viu como passa rápido? Eu falei pra você. Verdade. E a gente tem que terminar, porque a gente tem 1 hora com o combinado que a gente tem, a gente já tá abusando da Júlia aqui 1h30. Mas, Júlia, obrigado de verdade pelo conhecimento dado pra mim, principalmente, porque o pessoal também foi agregador. Não, obrigado. Eu já sabia um pouquinho ali, né? Porque é um tema que me interessa. Eu não Mas sabia conhecimento nada. adicional sempre é muito bom. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada Sem a dúvida. vocês, Eu não sabia nada e obrigado, obrigada. Samuel, também, por Que isso, um compartilhar. prazerzão. Pô, estar com honra. você. Pra mim, pô, experiência nova. Espero que tenha sido agradável Foi pra você. ótimo. Muito bom. Também experiência nova, né? É É muito legal. importante experiências novas. Sem dúvida nenhuma. Sim, Júlia, obrigada, gente. verdade. Muito obrigada mesmo Obrigado por você. estar aqui. pessoal, siga a Júlia, vai estar aqui o arroba dela, @conexão plutoniana. Isso. Isso aí. Esse plutoniana veio da onde? O Plutão é o regente é um dos regentes, é o regente, né? O corregente é Marte, mas é o regente de Escorpião. Eu sou escorpiana e eu sou muito plutoniana. Fala muito sobre essa profundidade, essa intensidade, né? O que tem por trás das coisas. Então, fala muito sobre mim. Então, eu achei legal. Então siga a Júlia e também se inscreva aqui no canal, galera. Que, pô, você às vezes consome. Eu vejo nas métricas, você às vezes consome o conteúdo inteiro e não se inscreve, cara. Pô, absurdo isso. Então, se inscreva no canal. Um likezinho. Pô, é básico, né, Samuel? Pelo amor de Deus, isso é básico. Eu até falo assim, o like é Não cai o obrigação. dedo de ninguém. Falo, pô, comenta aí, porque o comentário que deixa a gente feliz, cara. Que a gente fala, É caraca, verdade. o like é só um botão e vai embora. Agora, o comentário, a pessoa desprendeu uma energia, escreveu. Eu falei, caramba, E o comentário traz feedback, né? traz o Claro. feedback. Eu falo, caraca, a pessoa quis fazer isso. Ela não só apertou ali porque pediu. Pô, quis. Eu falo, galera, deixe os seus comentários, que pra gente é muito importante. E até pra trazer novos convidados, da mesma qualidade que a Júlia. Pô, que a pessoa vê, pô, as pessoas estão vendo, a voz tá indo mais longe. Então é muito importante que você deixe comentário. E nos escute também no Spotify, na Deezer, enfim, nas principais plataformas de áudio que você conhece. É muito fácil. A Júlia até confidenciou, né? Que às vezes malhando, ouve no Spotify. Eu também faço muito isso, que eu gosto de academia. Eu só fico no Spotify. Às vezes eu até assisto mais, quando eu tô ouvindo novamente nossos episódios, eu ouço pelo Spotify do que às vezes no YouTube. Que eu falo, caraca, eu tô aqui malhando e ouvindo. É incrível. Então não deixe também de nos seguir lá na nossa página do Instagram. Enfim, galera, obrigado, Júlio, obrigado, Samuel. Obrigado, prazerzão Diretor aí. que aí falou, acho que a voz saiu, não sei. Tamo junto, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Abraço.